no estudo do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. E entramos na porção chamada Devarim, que quer dizer palavras, né? Então essa porção se refere a Deuteronômio, capítulo 1, até o capítulo 3, verso 22, a Haftará, Isaías, capítulo 1, verso 1 ao 27, e na Brit Hadashah, ou seja, na Nova Aliança, eu associei um trecho de Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao capítulo 4, verso 9, e até um trecho aí que também tem em Salmos, né? Então quero fazer uma breve oração antes de entrar na palavra. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo envio do teu Filho. Hoje temos acesso direto a ti por intermédio de Yeshua. Isso é maravilhoso, Senhor, essa graça perdoadora, essa profundidade que o Senhor quer nos conduzir a cada dia. Obrigado porque o Senhor nos ensina, como foi falado aqui, a ter um descanso no Senhor, a não agirmos na força do nosso braço, e tudo isso por graça e misericórdia. Tudo é desenvolvido por graça e misericórdia. Não merecíamos nada disso, Senhor. E mesmo assim, o Senhor se preocupa conosco, nos visita, nos perdoa, nos traz remissão, nos levanta, nos ensina com muito amor e muita paciência. Obrigado, Pai, vem com os teus anjos aqui nesse lugar, que haja o envio dos teus anjos, toma esse lugar para ti, ao redor de cada um, guarda cada um aqui, Senhor. Enche-nos com a tua palavra, enche-nos com a tua alegria do teu Espírito, Senhor. Que haja em nós a alegria do Espírito, Senhor, o regozijo, a alegria da salvação, para prosseguirmos na tua obra, em nome de Yeshua. Amém. Então, essa semana eu estava editando um vídeo, pois junto com os demais irmãos aí da congregação Sarel, eu ajudo, né, nessa parte de edição de vídeos e tal. E esse vídeo que eu estava editando foi uma ministração que o Joseph Shulam deu aqui, na sede da Sarel, naquele domingo do nosso Shiluv especial, né, comemoração dos 20 anos como congregação. Isso antes da gente ir lá para a Pequena Canaã. E nessa ministração ele falou de uma forma muito sincera sobre a importância de que somos levantados para um momento como esse, né, de grande luta, né, e sempre com um propósito de preparar para o eterno uma próxima geração. Você vê que eu não estou usando o termo nova geração. Ah, Deus joga fora a anterior, levanta uma nova. Não, não é assim que o Eterno faz. É uma próxima geração. Mas para isso, em primeiro lugar, o Eterno nos traz uma visão, né? Tudo começa com uma visão em nossas vidas. Estamos aí, como o Jair falou, no Shabat que antecede o 9 de Av, né? O 9 de Av se inicia hoje no pôr do sol. Então esse Shabat é chamado de Shabat Razon, Shabat da visão. Razon quer dizer visão, né, em hebraico. Claro que isso está associado com a Haftará de hoje, né, como foi lido aqui no serviço da Torá, Isaías capítulo 1, verso 1, né, diz lá, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, e assim vai. Mas o que eu quero dizer é que todos os que servem ao Eterno de Israel são levantados para preparar uma próxima geração. Todos. Não é para trabalhar em prol apenas da minha sinagoga, né? Somente em prol de uma denominação, vamos dizer assim, mas é em prol de uma próxima geração. A gente precisa entender isso. E por mais que Deus use as sinagogas e denominações para isso. Então a gente vê que o mundo está em um estado de caos, como o Marcelo Guimarães também citou aqui, um estado de caos. Esse estado de caos ele vai se ampliar cada vez mais até o retorno do Messias Yeshua. Então o mundo precisa de um quê? De um tikkun olam, como o judeu disse, né? O mundo precisa de uma restauração, para que tudo seja colocado em ordem novamente. Né? Mas para isso, em primeiro lugar, a minha vida precisa, né, dessa ordem, dessa restauração. Como a Estela falou aqui, os meus pensamentos, né? Paulo fala que nós temos a mente do Messias, né? E isso é coletivo, sozinho você não alcança isso. Nós temos a mente do Messias, amém? Então isso daí é uma meta para todo crente, né? Então a minha vida precisa dessa ordem, dessa restauração no Messias e Yeshua. Yeshua é o único que tem poder para isso. E a igreja e Israel também precisam dessa restauração. E para isso, o Eterno compartilha razão
Compartilhe uma visão para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo. E como vimos aqui, o livro de Devarim é chamado também de Deuteronômio, né? Deuteronômio vem do grego latim, que quer dizer segunda lei, né? Então esse nome do livro como segunda lei tem uma conexão de que aqui Moisés faz uma repetição da Torá. Esse entendimento é judaico, isso que eu estou falando para vocês. Com a finalidade de preparar uma próxima geração. Então há uma repetição da Torá, né? Então a finalidade de Moisés é preparar uma próxima geração. E na história do povo de Deus, vemos que Deus sempre trabalha essa conexão geracional através de um remanescente, de um corpo ali, de um remanescente. Então aqui em Devarim, Moisés está fazendo essa repetição da Torá com esse intuito. E analisando as escrituras, vemos que a maior parte da primeira geração que havia saído do Egito pereceu por causa da incredulidade, por causa da rebelião, né? Eles pereceram porque não deram os ouvidos à voz do Eterno e não obedeceram seus mandamentos. E essa questão, né, do Eterno trabalhar através de um remanescente é notória nas gerações. Os apóstolos são exemplos disso. Yeshua passou o bastão ali e um remanescente permaneceu. E Paulo fala, por acaso Deus rejeitou o seu povo Israel? De modo nenhum. E ele até puxa um trecho de Reis, porque separei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Esse é um exemplo. Então, nos 2 primeiros capítulos da Paraxá de hoje, vemos Moisés recontando a história do povo de Israel para uma próxima geração, e isso é importante para equipá-los, né, para que eles não cometam os mesmos erros que os pais cometeram. E dentro disso, de uma maneira bem especial, o Jair citou um pouco aqui, falando sobre o dia 9 de Av, né? Moisés fala sobre os episódios dos 12 espias. Porque nesse evento aí dos 12 espias aconteceu algo que foi crucial. Foi algo ali que demarcou, né, a história do povo. Algo que mudou o plano original que o Eterno tinha para Israel. Isso referente à peregrinação no deserto e à entrada na terra de Canaã. Então, por causa desse episódio, Deus estendeu a peregrinação por mais 40 anos e alguns meses. E mesmo o Eterno sendo soberano, né, o Eterno tem toda uma presciência, certo? Ele sabe como vai se desenrolar a história da humanidade, certo? No sentido de presciência, né, da soberania dele. Mas a gente sempre precisa entender que existe sempre uma ideia, um plano original do Eterno. Amém? E o plano original que o Eterno tinha aqui era que o povo entrasse direto na terra de Canaã. Sem ter que perambular aí por mais 39 anos, né, no deserto. E eu vou projetar aqui para nós um trecho da Paraxá de hoje, que será o trecho de Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Né, que são palavras de Moisés para essa próxima geração. Você pode acompanhar comigo aqui na tela. Diz assim, ó: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não seja desencorajado. Então vemos aqui uma ordem do Eterno. Isso daqui é um comando, né? Vá e tome posse, possua. Isso é um mandamento. E no original, essa palavra aí, possuir, ela traz nela um sentido profundo de que devemos ser como guerreiros. Essa que é a verdade. Como guerreiros, porque estamos em uma guerra, né? Temos aqui nessa palavra um sentido bem profundo e literal de, entrem, derrote os inimigos e tome posse daquilo que Deus te deu por direito. A terra de Canaã é um exemplo de morachá. Morachá, vou falar bastante disso aqui. Uma morachá dada pelo Eterno ao povo. Morachá quer dizer herança, né? Mas morachá é um tipo de herança que deve ser conquistada com luta. Ela não vem assim, que nem, morreu lá o meu pai, lá meu avô, enfim, aí já tem uma herança automática lá de bens e valores que vai passar para o herdeiro. Não, morachá não é assim. Você tem que conquistar com luta. Até no hebraico, é diferente o nome para essa herança aí que ela vem de forma automática, vamos dizer assim.
Então a Torá também é dada por Morachá, né? E Deus nos tira do Egito com seu braço forte, mas com o intuito de que escolhamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele de forma progressiva. Então, através desse desenvolvimento, tudo aquilo que é Morachá para nós vai sendo conquistado através de muita luta. Não digo sobre lutarmos na força do nosso próprio braço, né, como a Estela até comentou agora há pouco aqui, que no caso é ir contra a própria obediência, né, que é devida ao Eterno. Pois na obediência a Deus é Ele quem peleja conosco e nos guarda. E para isso temos e sempre teremos guerras. Isso daí é certeza. Se o Eterno peleja conosco, então é porque tem guerra. E para mantermos o nosso relacionamento com Deus e desenvolver esse relacionamento, é uma guerra. Dia após dia. Sempre estamos e estaremos em guerra. Em guerra contra a nossa carne, em guerra contra o pecado, em guerra contra o inimigo, Satã, tronos, principados das trevas, em guerra contra esse mundo, né, que eu digo, essa era, né, onde jaz o maligno, em guerra contra a perversidade, a imoralidade. E em meio a todo o propósito que o Eterno tem para nós, Ele deseja que almejemos esse amadurecimento, né? O Eterno diz, não temas, não seja desencorajado, né? E aqui no relato da porção de hoje, mesmo o Eterno falando ao povo, não temas, não seja desencorajado, uma parte do povo tem a ideia de espiar a terra, né? Teve a ideia de espiar a terra. Então, dentro do campo do livre-arbítrio que o Eterno deu ao homem, Ele permite o envio de espias. São enviados 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. E os 12 homens enviados viram a mesma coisa. Os 12 chegaram lá, viram a mesma coisa. Só que 2 deles, Josué e Caleb, homens que foram exemplos em meio ao povo de Israel, exemplos de fé, exemplos de coragem, e viram gigantes na terra. Eles viram lá os gigantes, viram cidades muradas, mas ainda assim deram uma palavra ao povo de Israel dizendo, a terra é boa e o Senhor está dando essa terra a nós. Só que os outros 10 espias que viram as mesmas coisas que eles, como não estavam entregues ao Eterno de todo o coração em fé, em confiança, viram as mesmas circunstâncias, só que não através do Eterno, através deles mesmos. Isso daí, se a gente não vigiar, a gente passa por isso, né, em altos e baixos, até durante todo dia, assim, se a gente não vigiar. A gente vê as coisas assim, tem altos e baixos. Então esses homens, eles viram as mesmas circunstâncias através deles mesmos, e não através do relacionamento com Deus. E isso gerou neles medo. Eles tiveram medo. E esses 10 espias, com medo, né, totalmente desencorajados, passaram para o povo um mau relato, referente ao propósito, pense, passaram para o povo um mau relato referente a um propósito que o próprio Deus tinha dado a eles. Foi como se eles dissessem bem assim para o povo, ó, nós não temos chance nenhuma, seremos derrotados, acabou para a gente. E isso contaminou o povo. E nesse contexto, se você ler aqui esse primeiro capítulo de Deuteronômio, a partir do verso 24, Moisés fala sobre esse envio dos 12 espias, e eu vou ler aqui, né, Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 24. Deuteronômio 1, a partir do verso 24, diz assim, ó, e foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes.
Então eu vos disse, né, Moisés falando aqui, eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, aqui Abraão, Isaque e Jacó, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha só, perseverou em seguir ao Eterno. Eu li Deuteronômio capítulo 1, do 24 ao 36. Então, enquanto vemos Moisés, também foi um exemplo, por mais que ele não entrou na terra, não no sentido que Moisés não teve salvação, não é isso. No milênio, se perseverarmos no mundo vindouro, vamos trocar uma ideia com Moisés, amém? Com Abraão, com Paulo. Amém? Acho que muitos vão querer conversar com Paulo, né? Aquelas tuas epístolas, Paulo, me ajuda aqui. Em alguns pontos, enfim. Então a gente vê Moisés, Josué e Calebe perseverando em seguir ao Senhor. Lutando, se desenvolvendo no relacionamento com Deus. Entregues a uma vida de renúncia, obediência. Entregues àquela vida que busca uma obediência completa. É isso que a gente precisa. Então toda uma geração ali se deixou contaminar pelo medo. Né? Você viu o que eles disseram ali no texto que eu li aqui? O Senhor nos odeia. Imagine. O Senhor nos odeia, nos tirou do Egito só para sermos destruídos pelos inimigos. Maior e mais alto é o inimigo do que nós. E assim é a nossa vida hoje. A nossa vida hoje não difere em nada em relação ao que vimos até aqui. Continuamos com uma mesma demanda nesse sentido de seguir ao Eterno, né, de desenvolver o relacionamento com Deus, de buscar essa vida de obediência completa, para tomarmos posse de tudo que Ele nos deu por morachá. Por isso temos que nos atentar dia após dia, para a gente não interpretar de forma errada aquilo que muitas vezes passamos em nossa caminhada, né, ou temos passado ali em nossa jornada. Precisamos saber que em meio a todas as circunstâncias, não importa o que venhamos a passar, independente do que você está passando agora, Deus não nos odeia. Amém? Deus é sempre bom. Isso é importante. Deus é bom em todo o tempo, independente das estações. Então acompanhe aqui comigo na tela, por gentileza. Olha, não podemos deixar que as circunstâncias e desafios que o próprio Eterno nos traz, nos insere, distorça a nossa visão de quem Ele é. Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom. Não podemos nos esquecer da fidelidade que o Eterno já demonstrou com cada um de nós. Ele é um Pai que nos guarda e que nos conduz em segurança. Por isso o Eterno nos diz: não temas e não seja desencorajado. Amém? Amém. Se o Eterno nos libertou por Yeshua de uma vida de pecado, se Yeshua nos libertou do jugo do inimigo, do jugo do mundo, Ele é fiel para nos conduzir até o fim do seu propósito e nos fazer vitoriosos, mesmo em meio às pressões desses últimos dias. E àquele que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Diz lá também em Apocalipse: ser fiel até a morte, em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
e com vara de ferro as regerá. Também diz lá: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer eu farei coluna no templo do Eterno. Yeshua diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Aí, ó, várias vezes aqui. Ou seja, temos que lutar, estamos em guerra. Né? E vamos voltar aqui para a tela, eu tenho aqui uma consideração muito importante. Nesses últimos dias, precisamos, em primeiro lugar, guardar os nossos corações do medo, da ansiedade. Precisamos continuar a confiar em Deus, né? Continuar confiando em Deus. Como podemos ler em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração dividido não cumprirá os propósitos de Deus. Um coração dividido não alcançará o seu destino. E a principal motivação da nossa jornada deve ser: eu quero estar com o Eterno. Amém? Que seja essa a meta das nossas vidas. Eterno, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero andar contigo. Eu já fui lavado no sangue do Messias. Eis-me aqui, Eterno. E tem um aspecto muito interessante, que é o principal motivo daí do Eterno ter libertado o povo de Israel do Egito, né? Usando inclusive ali processo, né, no processo de libertação, juízo das pragas e tal. Através dessa grande libertação do povo de Israel, o Eterno quis, claro, mostrar para o Egito e para o mundo o seu grande poder, né? O poder do único Deus verdadeiro, através ali das pragas também. Mas no coração do Eterno havia um motivo muito, mas muito maior para tudo isso, que era preparar o povo de Israel para o conhecer. Isso daí está lá na Paraxá, referente à saída do povo do Egito. Se não me engano é Paraxá Vaerá. Então, no coração do Eterno havia um profundo desejo de que o povo se preparasse para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. E essa palavra aqui que falei, referente a conhecer a Deus, ela vem da raiz Da'at em hebraico, né? Então, o Eterno queria preparar o povo para conhecê-lo, Leda'at, conhecê-lo. Esse Leda'at em hebraico tem um significado de um conhecer que não é simplesmente no sentido de saber algo, né? No sentido de ter informações simplesmente. Mas tem um significado de um conhecer que é progressivo, um conhecer que se desenvolve. Eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, um relacionamento entre noivos mais nos moldes dos dias de hoje, né? O homem e a mulher têm ali um relacionamento que vai progredindo, né, mais e mais, já durante o noivado, né, claro que de forma limitada, né, assim esperamos. Mas já se inicia ali esse desenvolver desse Leda'at, desse conhecer. Então é como se tivéssemos ali, entre aspas, um livro, né? E esse casal vai se conhecendo e durante os processos novas páginas vão sendo reveladas um ao outro. E depois quando casa, irmão, como é que fica, né? Será que entra um novo capítulo? Na verdade não, na verdade até muda o livro, né? Muda o livro. Então, vejam, é um relacionamento que se desenvolve referente à intimidade do casal, né? Eu e Giovana, por exemplo, temos aí 2 anos e 9 meses como casados. Mas temos pessoas no nosso meio, por exemplo, que já passaram de 40 anos de casamento. Ou seja, já é um outro nível, né, do conhecer um ao outro. Um outro nível desse Leda'at em hebraico aí, desse conhecer. E isso que eu exemplifiquei com a vida de um marido, de uma esposa, né, da noiva com seu noivo, é um espelho do nosso relacionamento com Deus, né? Eu quero fazer um espelho aqui. Então esse relacionamento ele deve ser desenvolvido. Como diz lá o profeta Oséias, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso está em Oséias 6:3. Então este conhecer tem que crescer cada vez mais e mais. Esse é o desejo de Deus.
E esse foi o principal motivo do Eterno libertar o povo de Israel do Egito. Preparar Israel para conhecer a Ele, com o objetivo de que seu povo se desenvolva através disso, né? E o desenvolver deste relacionamento serve para que o povo tome posse da herança, da Morachá. O Eterno, ele liberou essa promessa da Morachá aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, em relação ali a uma herança, em relação a Morachá. Só que o que precisamos entender é que o Eterno se manifesta sempre em revelação progressiva. Porque é Ele quem nos conduz a esse lugar de maturidade, para tomarmos posse da herança prometida aos patriarcas. Ele sempre se relaciona conosco de forma parcial, mas também progressiva. Então o objetivo de Deus com o povo de Israel é de tirar do Egito, salvar da servidão, redimir e tomar o povo para que o povo possa conhecê-lo. Baruch Hashem. Então o Eterno nos tira das trevas, da servidão de Satanás, nos redime e nos toma para Ele para conhecermos a Ele, para desenvolvermos intimidade. Pois só assim, desenvolvendo esse relacionamento com Ele, é que o crente alcança a sua maturidade espiritual. E só quem se deixa quebrantar pelo Eterno, às vezes falando aqui, né, é um processo que não é simples, porque o Eterno vai nos quebrantar, vai nos moer. Tudo o que Ele precisar em prol disso, para que a gente se humilhe, Ele vai fazer. E aí nessa hora que o crente está quase espanando ali, né? Aí a gente tem que aprender a descansar em Deus, a ter savlanut. O que é savlanut, irmão? É uma paciência exacerbada, assim, é uma super paciência, assim. Então, só quem se deixa quebrantar pelo Eterno, se deixa moldar, ser moído por Ele, é que vai alcançar a estatura que é devida para tomar posse da herança da Morachá. Repito, esse tipo de herança que se diz Morachá em hebraico, é uma herança que requer condição, né? Essa condição para a pessoa receber, tomar posse. Precisamos crescer. E aí alguém pode pensar, talvez ouvindo essa palavra, mas eu sou descendente de Abraão. Né? Alguém que é ali um judeu mesmo, né? Sou descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Ele cita até trecho, né? Mas daí eu cito Gálatas. Mas digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha só, Gálatas 4:1. Então, continua comigo novamente aqui na tela, por favor. Só desenvolvendo o relacionamento com Deus, ou conhecendo de forma progressiva, é que o crente alcança a estatura devida para tomar posse da herança. Essa herança que vimos até aqui, nos poucos trechos bíblicos que lemos, tem relação com a terra de Canaã. Mas tomar posse da terra, esse tomar posse da terra é muito mais profundo e abrangente do que estar na terra simplesmente. Essa herança é muito abrangente, simbolizando algo muito mais profundo do que simplesmente a região geográfica no Oriente Médio. Como assim, irmão? Vou explicar. Todo esse desenvolvimento do relacionamento com Deus que eu estou falando aqui é trabalhado por Deus no indivíduo, micro, mas também vai impactar no coletivo, o macro. Temos uma porção a ser alcançada no individual, mas também temos algo a ser alcançado como corpo, como noiva do Messias, como povo de Deus. Irmão Gustavo, mas Israel já está lá na terra, né? Já está estabelecida como nação lá desde 1948. É verdade. Mas até os rabinos afirmam que Israel ainda está em uma dispersão espiritual, uma diáspora espiritual. E é fato que Israel ainda não tomou posse da herança dessa tal de Morachá. Como eu já falei, precisa-se de preparo, né? Tem um processo a ser desenvolvido para a gente tomar posse desse tipo de herança. E os próprios rabinos falam que o único que fará Israel tomar posse verdadeiramente dessa herança, que é muito mais abrangente e profunda do que simplesmente a região geográfica ali no Oriente Médio, é o Messias. Repito, não podemos tomar posse da herança sem estarmos preparados para ela. Se o herdeiro for menino,
em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas 4:1. E lembram da história de José, filho de Jacó? José foi colocado por pai de Faraó. Olha só, profundo isso, né? José foi colocado por pai de Faraó. Mas desde a sua mocidade até ele alcançar esta estatura, ele passou por todo um preparo, né? Para que depois o Eterno colocasse como pai de Faraó. Foi um processo de cerca de 20 anos na vida dele, onde Deus preparou ali José em muitas tribulações, um caminho repleto de desafios, mas que pela obediência também de José, por parte dele, ele tornou-se um homem cheio do Espírito de Deus, né? Onde o próprio Faraó vai lá e testemunha: esse homem possui o Espírito do Eterno. Davi, ó, outro exemplo, Davi foi ungido rei, mas até tomar posse do reino, ele passou muita coisa. Os irmãos já devem ter estudado isso, né? Houve ali todo um preparo e na obediência, Davi alcançou sim o reinado, né? Ele teve a obediência ao pai dele, quando foi levar comida aos irmãos, e ali ele encontrou o gigante. Ele nem pensava que ia ter um gigante lá, mas na obediência ao pai dele, ele já foi desenvolvendo o seu destino no eterno. Davi, ó, essa parte é mais assim, difícil, né? Essa é uma boa ministração para quem está sendo perseguido pelo chefe no emprego, ou pelo seu líder espiritual. Às vezes acontece, né? Aquela opressão. Davi serviu a Saul como a um filho, mesmo com Saul querendo matá-lo. E aí, se a gente erra nesses processos, né? Às vezes a gente vai ter que fazer a prova de novo. Outros se endurecem e entram naquele estado de apostasia, como até falei aqui no breve comentário. E olha só, Davi teve que fugir, e ele teve que escapar, e foi lá para a caverna de Adulão. Aí Davi pensou: agora eu vou começar minha sinagoga aqui, agora vai, Eterno. Que nada, ele perseverou ali em meio a lutas, e tinha poucos homens ao seu lado. Aí ele pensava: vou ter minha congregação aqui. Diz lá na palavra que esses homens que se uniram a Davi eram amargurados e endividados, cheios de problemas. Às vezes os irmãos fazem congregação que é os empresários, né? Aí o Eterno vai lá e envia morador de rua, dependente químico. Baruch Hashem, amém? É isso aí. Mas Davi, em meio a esses problemas, deixou que o Eterno conduzisse ele. O que eu quero dizer é que temos muito trabalho a ser feito ainda, muito trabalho. Temos que lutar dia após dia, para que alcancemos completude, para que alcancemos descanso. Shabat também quer dizer completude. Ou seja, para que Yeshua retorne e entremos no mundo vindouro. E como diz muito, né, o Marcelo fala muito, não é querer ser arrebatado aí do nada. Ai, não aguento mais, Yeshua, me leva. Ai, não, Yeshua, não, é no meio dessa pressão que eu vou desenvolver você. Amém? Porque são os filhos que precisam revelar a minha glória ao mundo. Amém? Então, Yeshua, ele está sendo retido. Os céus estão retendo a Yeshua, mas é nosso trabalho se desenvolver para que ele venha. Então, Yeshua ele vai retornar e a gente vai entrar no mundo vindouro. O mundo vindouro também é conhecido, é um Shabat, o mundo vindouro, né? Como disse, olha o que o apóstolo Pedro fala. Não esqueçam, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Presta atenção. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. E isto é uma alusão ao que o profeta Moisés disse em Salmos 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos, Senhor, como o dia. O Shabat, você pode também fazer uma alusão ao Shabat. Os 1000 anos em que os santos reinarão com Yeshua, desde Sião. Né? Isso é considerado um Shabat, esses 1000 anos, sabiam disso? A terra terá um descanso ali, Satanás estará preso durante esse período de 1000 anos. Haverá um descanso na terra e uma completude também, não total ainda. A completude total só vem no 8º dia. Novos céus e nova terra. Enfim. Aí alguém pode pensar assim: irmão Gustavo, mas Josué adentrou a terra, o povo de Israel tomou a posse da terra no tempo de Josué.
Mas como o próprio autor da carta aos Hebreus diz, porque se Josué lhes houvessem dado descanso, completude, Shabat, portanto, resta ainda um descanso, um Shabat, uma completude para o povo de Deus. Hebreus 4, 8 e 9. E esse descanso está assim ligado com a posse da herança, com a posse da morachá. Esse descanso ou Shabat tem a ver com completude. Se você colocar aí no Google o que é completude, o significado é aquilo que é completo, aquilo que é perfeito. E a instrução apostólica não é só da gente ficar, né, esperando só, tentando se livrar só do pecado ali. Ai, volta Yeshua, não aguento mais. Mas é de apressar esse dia. É de apressar esse dia. Trabalhando para isso, trabalhando para que Zacarias 12 se cumpra, amém? Yeshua, após a sua ressurreição, se você olhar lá em Atos, ficou uns 40 dias mais, dando instruções, né, para os seus apóstolos, mais Torá, né, instrução, mais Torá para os apóstolos, mais instruções acerca do reino de Deus, né, isso dele ascender aos céus. Então perguntaram lá a Yeshua, é agora que será restaurado o reino a Israel? Yeshua respondeu, nem pertence a vocês saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tudo isso que eu estou falando está em Atos capítulo 1. E ali o Senhor então ele dá uma ordem. Fiquem aqui em Jerusalém até descer sobre vocês o Espírito de Deus. E o Espírito desceu. Baruch Hashem. E aí ele continua. Então sejam minhas testemunhas, meus mártires, e anunciem o evangelho do reino em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, tem que ter trabalho, precisamos trabalhar apressando o seu retorno. E Israel só toma posse verdadeiramente dessa herança através do Messias Yeshua. Então o nosso papel é carregar esse reino que já nasceu aonde? Em nossos corações para as outras pessoas, né? Trabalhar no micro para que isso venha a fermentar de forma corporativa, de uma forma, né, mais geralzona na terra. E tudo isso é progressivo e se desenvolve através do conhecer a Deus. Que nem o Marcelo Rabino, o Rabino Marcelo Guimarães falou aqui, irmãos, se a gente não foca em nossa vida, na minha vida, o fruto do Espírito, esse relacionamento com o Eterno, tudo que vem depois é religião. É religião. Seja em qual meio, né, evangélico, judaico, seja qual for, sem o fruto do Espírito sendo desenvolvido, tudo aquilo que vem depois é religião. Então tudo é progressivo, se desenvolve através do conhecer a Deus. Eu estava conversando com o irmão Eliseu ali, né, que às vezes, por causa de milênios, né, séculos de uma falta de restauração e uma visão bíblica correta, tem uma separação, né, nos crentes, o Antigo Testamento aí separa o novo, chamado Novo Testamento, né? Eu falo, né, que Antigo Testamento, misericórdia, de antigo não tem nada, né? Só o nome mesmo que dão. Enfim, então a nova aliança, ela não é nova porque a anterior caducou. Ela é nova porque é uma progressão da anterior. Olha só, tudo está interligado aqui com a palavra. Então, se você olhar nova, o que é novo em hebraico? É Hadash. É Hadash. Isso no hebraico tem um significado, se você se aprofundar, de algo que é eterno, mas que ao mesmo tempo é algo que não fica estático. Algo eterno que não é estático, que vai ganhando plenitude, vai se desenvolvendo, vai progredindo. Por isso que Yeshua disse, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Esse cumprir no grego tem um sentido do que? Torná-los plenos, é o plerosai no grego. Então Yeshua disse o que? Não pensem que vim, vocês nem pensem, nem mensurem na mente de vocês, né? Se for pensar que é o que Yeshua falou, nem pensem, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim torná-los plenos. A nova aliança, o que é? É a Torá escrita em nossa mente, em nossos corações, Jeremias 31, 33. Né? E é isso que o Senhor quer desenvolver em nós e através de nós. Olha o que diz lá, Jeremias 31, 34, sobre a nova aliança. Diz assim,
E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei. Olha a palavra aqui: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Só que essa etapa aqui da nova aliança não se cumpriu ainda. Isso aí só se cumprirá depois que Israel tomar posse totalmente de toda a morachá que o Eterno tem para eles, para nós, né? Para o povo de Israel. E na verdade essa plenitude da nova aliança só se estabelecerá, essa plenitude, essa completude, no final dos 1000 anos do mundo vindouro, como eu já falei, ou chamado milênio. Uma coisa aqui que eu falei no início da ministração, a Torá também é uma morachá, a Torá. Primeiro, como assim, irmão? Por quê? Primeiro, porque o evangelho só alcança os que se humilham. Começa por aí. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, ou seja, aqueles que se diminuem, aqueles que sabem que não são nada, é isso que quer dizer. Aqueles que se humilham. Sem humilhação, você nem recebe o evangelho, começa por aí. E muito menos vai se desenvolver, né, na nova aliança. Então a Torá é uma herança, pode ver que não vai vir sobre mim de qualquer jeito, precisamos nos humilhar. Vocês lembram da porção Vezot Habrahá? Lá diz que a Torá foi dada como herança, como morachá a Israel. E isso, através de Yeshua, é fermentado nas nações. Amém? Diz lá na porção Vezot Habrahá que a Torá foi dada como herança, como morachá para Israel, porque o Eterno ama os povos, diz lá nessa porção, Vezot Habrahá. Olha outro exemplo que tremendo, desse novo, né? Desse Hadash em hebraico. É algo que cantamos aqui, ó, todo Shabat. Or Hadash al Tzion Tair veniske Hulano bin Herá Leoro. Isso aí quer dizer: de Sião brilhará uma nova luz, e em breve todos desfrutaremos da sua luz. Amém? Aqui a luz é uma alusão a quem? Ao Messias. Ah, mas irmão, ele já brilhou em Israel num tempo único na história. Essa ministração está cheia de questionamentos, né? Você imita lá um irmão falando. Eu acho engraçado o Marcelo fazendo isso. Ah, Rabino, não está dando certo aqui. Não consigo estudar. O que você faz da meia-noite às 6? Ele fala. Forte, né? Então tá, voltando aqui. Então, alguém pode pensar: mas irmão, ele já brilhou em Israel em um tempo único na história. Ele se manifestou ali como homem. E ele também já brilhou e brilha em nossos corações após a ressurreição, o novo nascimento do crente. É verdade isso? É verdade. Mas uma nova luz, Or Hadash, brilhará de Sião quando o Messias retornar. Uma nova, então no sentido de progressividade. Haverá uma plenitude para Israel nesses dias, uma plenitude para o povo de Deus jamais vista. Jamais vista. E Yeshua que é o agente disso tudo. Haverá algo muito poderoso e as nações experimentarão isso também. Uma grande salvação. Né? Os sábios de Israel dizem que quando Yeshua, no caso o Messias, né, reinar de Jerusalém, será ministrada uma Torá jamais vista. Jamais vista. Outra Torá? Não é outra Torá. É uma nova Torá. No sentido de Hadash, no sentido de progressividade, no sentido de profundidade. E aí eu meditando sobre isso, eu entendi algo que dá até vergonha, sabe? Entendem porque às vezes tem debates entre irmãos que não nos leva a nada como o corpo do Messias? Muitas vezes a gente se depara ali com debates nas redes sociais, né, acerca da palavra que nem traz edificação, né, congregações se dividindo. E em meio a tudo isso a gente tem que estar com a nossa visão limpa. Com o que está acontecendo hoje com a igreja também. É necessário visão, razão. Olha aí, ó, estamos no Shabat, razão. E qual que é a visão, né, que o Eterno tem nos dado? Será que é de apregoar judaísmo às nações? Será que é isso? Né? Vamos pregar judaísmo, vamos judaizar ex-evangélicos que estão feridos com a igreja. Isso aí tem sido feito muito, infelizmente. E a pregum é Yeshua. Não estou dizendo aqui que às vezes a gente está falando dessas coisas aqui, a gente tem que tomar cuidado para não dizer que sempre há um extremo, que a pessoa publicamente vai negar Yeshua. Não,
pessoas que apregoam Yeshua e apregoam se tornar judeus para gentios, ou ex-evangélicos, posso citar aqui. Né? E se você vê esses trabalhos, eles amam reprovar o corpo do Messias em vez de servir. E eu pensando aqui, né, a gente nem consegue viver às vezes com constância, né, no nosso dia a dia, né, e com verdadeira unidade em nossos corações com todos os santos. Você vê muita divisão no corpo do Messias, seja no meio judaico, no meio evangélico. E aí, como eu estava falando, eu fico imaginando em meio a esses processos que passamos e vemos tudo isso, né? Debates teológicos que não edificam, tudo isso que eu falei aqui, que a gente passa como povo de Deus, a gente mesmo, no meio desses processos cheios de achismos, detalhes tolos, às vezes só quando a gente passa ali 1 ano, 2, às vezes demora até mais, você olha para trás e fala, misericórdia, que bobão que eu estava ali, né? Debatendo coisas que eu nem sabia que eu estava falando. E olha só, e se a gente alcançar pela misericórdia de Deus essa herança, essa morachá? Eu creio nisso, em nome de Yeshua. Imaginem lá a gente ouvindo no mundo vindouro a Torá do Messias. Ali ninguém vai debater, irmão. É boquinha de siri, como dizem, né? A gente vai lembrar disso tudo aqui, a gente vai sentir até vergonha dos debates tolos que muitas vezes a gente entrou ou que vemos, né, hoje em dia. Principalmente na internet, chega até a ser chato. Então, irmãos, tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Falta humildade, falta submissão no corpo do Messias, falta amor, serviço, né, por amor, unidade com todos os santos, como Paulo diz em Efésios. Tudo isso começa em nossos corações. Então, vejamos aqui, né, como tem muito trabalho a ser feito. E a gente só vai receber a herança se a gente estiver preparado. Isso no individual e também no coletivo. Só assim alcançaremos a verdadeira morachá, a verdadeira herança. Por isso a nossa congregação aqui está 100%, eu falo de boca cheia isso, 100% alinhada com uma visão, razão, que é a chamada visão da restauração. Amém? Sabemos que para avançarmos, para tomar posse dessa morachá, temos que voltar. Voltar para onde, irmão? Voltar aos moldes de como a primeira igreja entendia e vivia a Bíblia, as Escrituras. Sempre trabalhando também em prol da próxima geração. Né? Precisamos conectar gerações. Voltar aos marcos apostólicos. Né? Em Provérbios fala, não removam os marcos estabelecidos pelos pais. Esses marcos foram removidos. Então nosso trabalho é restaurar. E é só assim que a gente vai alcançar a tão sonhada restauração de todas as coisas. Por isso a gente foca tanto aqui sobre a necessidade de restaurar na igreja, e não só na igreja, em Israel também, o contexto original das Escrituras. Né? Isso é muito importante para a unidade do povo de Deus. Para a gente se fortalecer em unidade, porque os dias maus virão, vai piorar. Isso é certeza, as Escrituras nos indicam, o Espírito nos indica que vai piorar. Então a gente precisa crescer na mensagem da restauração para fortalecer a igreja, fortalecer Israel. E hoje é tremendo, é muito tremendo. Às vezes eu estou ali com uma pessoa conversando, às vezes você está evangelizando alguém, ou alguém que já é crente no Senhor. Mas é tremendo quando a gente vê que isso começa a dar fruto no nosso relacionamento com as pessoas. De você ganhar almas para o Senhor ou discipular pessoas desde o início ali, já dentro do contexto original das Escrituras. Isso é tremendo. Mas a gente precisa se encharcar com essa palavra, absorver. E com nossas raízes em Sião, podemos como corpo tocar Israel. Porque Israel precisa receber a luz do Messias. Né? E, claro, isso aí, para quem vai se desenvolvendo, ele vai discipular as nações também. Isso hoje, né? Gerar discipulado às nações, mas isso aí também vai fermentar de uma forma mais plena ainda quando tomarmos posse da herança. Quando Yeshua estiver lá em Sião, esse discipulado ainda vai continuar. Então acompanha aqui na tela, né, mais uma vez, agora para encerrar de verdade. Né? Vamos lá. Quando tomarmos posse da herança, as nações também serão dadas de uma forma mais plena ainda por herança.
Devemos preparar o caminho para o rei, cuidando para que nos processos nos tornemos maduros e não mais duros. Que o Eterno possa me desenvolver, nos desenvolver. Filho maduro está com suas raízes em Sião, e esse sim pode pedir às nações por herança também. Salmos 2, 6 ao 9, coloquei uma referência, eu vou ler aqui esse trecho de Salmos 2, do 6 ao 9. Diz assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho. Eu declaro aqui sobre a vida de cada um que está aqui na transmissão, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmos 2, 6 ao 9. Então que possamos, irmãos, dar respostas certas à vontade de Deus e estarmos firmes com Yeshua nesse final de tempo, amém? E desfrutarmos de toda a morachá que o Eterno tem para aqueles que o amam, e que reinarão com o Messias desde Sião. E essa é a minha oração, amém? Esta oração já em nome de Yeshua. Amém. Amém. Shabbat shalom a todos.